Olá pessoal, Daiane, professora de inglês aqui. Eu vou responder uma pergunta que eu recebi nos comentários. Pediram para contar um pouquinho da minha história com o inglês, né? Como é que eu aprendi o idioma, como é que tem sido essa caminhada com a língua da Rainha Elizabeth, do Shakespeare, e Companhia Limitada, que a gente fala e é usada amplamente, globalmente hoje, por questões socioeconômicas, claro, né? Bom, se eu for contar, o meu contato com o inglês, eu acho que ele começa com de uma maneira bem comum, eu diria, né, no Brasil, que é aquela aulinha de inglês na escola. Isso era 96, 97, acho que 96, eu devia estar na quinta série e a gente teve aquela aulinha de inglês. Eu tive uma professora que eu me lembro dela até hoje, pediu pra gente levar rótulos de casa de produtos que tinham nome em inglês, tipo chicken nuggets. Ela ia explicando pra gente, né, o que significava aquilo. Eu achei aquilo fantástico, eu tenho memória. E ali eu me interessei. Acho que a primeira aula de inglês que eu vi na escola, eu voltei para casa pensando, gostei disso, gostei desse negócio. E aí começou esse interesse. Aí veio final dos anos 90, quem aí é da época das boys bands, das Spice Girls, veio todo aquele movimento. Eu fui ouvindo música, na minha casa sempre teve muita música, e a gente escutava coisa em inglês também. E esse contato com a cultura pop do final dos anos 90, Red Hot Chili Peppers, né, e tal, escutando música, é uma coisa que aparece muito em narrativas de aprendizagem, né? Muita gente se interessou pelo inglês também escutando música. E foi assim. E nos anos 2000 eu consegui finalmente me matricular no famoso cursinho de inglês. Na época, uma escola da FISC, que eu não sei se ainda está atuante no Brasil. Eu, uma prima, a gente conseguiu fazer uma matrícula e fazer uns 6 meses. E aqui vai começar essa coisa intermitente de fazer 6 meses, parar, depois volta, faz mais um pouco, depois volta. 6 meses entre aspas, né? Porque em curso de idiomas são 4 meses, no total dá mais ou menos umas 30 horas de aula, eu diria. Então é bem pouquinho, se você parar para pensar, você está ali com muito pouco contato. Mas isso funcionou para mim. E aqui já vem uma observação que eu quero fazer, que eu fico ouvindo aí dos marqueteiros do inglês. Você aprendeu o inglês? Não aprenda inglês com os métodos tradicionais. Quando eles falam isso, eles estão acusando o quê? É o cursinho de inglês. Eu não vou defender aqui o cursinho de inglês porque eu trabalhei nele, né? Então eu sei como é que a coisa é no conta-gotas, como é que tentam manter você lá durante muitos anos. E aqui eu já falo que isso não é necessário. Eu vou falar para vocês o que eu acho uma fórmula interessante para você aprender línguas, mas muita gente aprendeu assim. Muitos professores de inglês que têm carreiras hoje começaram nos cursinhos de inglês mesmo, gente. O que tem de tão errado aí? Tem essa questão de ficar mantendo o aluno muitos anos, mas foi o suficiente para muita gente, né? Eu fiz muito pouco. Eu fiz, por exemplo, esse semestrezinho nos anos 2000, aí eu parava, não conseguia manter, não conseguia pagar mesmo e tal, mas enfim, não tinha condições de ficar estudando em curso de inglês muitos anos. Mudava de cidade também, né? Parei, depois eu fiz mais uma vez, mais uns 6 meses, em escolas diferentes, professores diferentes. Eu acho que eu fiz isso umas 4 vezes. Então, no total, eu fiz o que seria o equivalente a 2 anos em cursos de inglês. Só que o que acontecia? Quando eu voltava, depois desse tempo fora, eu sempre fazia os nivelamentos e pulava uns níveis. Então, comecei lá no 0. Aí depois parei. Quando eu voltei, fiz um nivelamento, fui pro 3 ou 4. Aí depois parar, voltar. Vocês estão entendendo? Quando eu mantinha um contato com o idioma nesses intervalos, sempre em contato, assistia aos filmes com o áudio em inglês e a legenda em português. As pessoas me perguntam, né, se tem que assistir em inglês. Não pode ficar com português mesmo, a legenda, o áudio sempre em inglês, né? Tentava ler sites de notícias, tentava ouvir, por exemplo, porque a BBC não entendia coisa nenhuma. As pessoas me perguntam, né? Estou ouvindo aqui um podcast, não estou entendendo nada. Sim, soltar os ouvidos na língua demora, gente. É um negócio, é a habilidade que toma mais tempo para treinar. Essa habilidade de escutar muito bem, com muita clareza o que as pessoas estão falando, tá? Fica tranquilo, tem que insistir.
escutava BBC, não entendia nada. E por aí vai. Então repara que foi um misto de instrução, que é uma coisa que eu acredito, inclusive cientificamente, dentro dos nossos manuais de aquisição de segunda língua, instrução é importante, sim, essa coisa de alguém ir lá e apontar para você e falar, ó, é assim que a língua funciona. Não tem problema nenhum aí, a gente sabe por meta-análise que isso é importante. Feedback é importante, é um dos pilares da aprendizagem. Você está lá com alguém, você fala alguma coisa, alguém te dá faz uma correção, você conserta a rota, ok? E de contato com o idioma, contato orgânico com o idioma. Gente, não tem segredo, é isso aqui. Não precisa fazer muita aula. No meu caso, por exemplo, não fiz muita aula de inglês. Falo isso com os meus alunos. Às vezes me perguntam, né? Não devia fazer mais aula? Eu falo, sou muito sincero, eu falo, você devia aumentar seu contato com o idioma durante a semana. Você vai ganhar mais. Aqui você vem para você falar e para você aprender coisas que vão te ajudar a compreender esse inglês que você vai ver fora da aula, né? Então é isso, gente. É instrução, feedback, repetição, consolidação, que são os pilares da aprendizagem, em termos de ciência cognitiva mesmo, ok? Não estou inventando isso. E contato com o idioma, tentar ler, tentar ouvir, né? Se possível, de maneira abundante, mas no seu nível, vai aumentando um pouquinho, né? Você vai aprendendo mais, naturalmente você vai conseguindo compreender mais o inglês. E é isso, não tem segredo. Eu aprendi inglês assim. Agora aqui eu quero fazer uma observação importante. Quem aprendeu segunda língua de maneira mais bem-sucedida tem muito essa narrativa. Eu não tenho, por exemplo, muita memória de como que eu aprendi, sei lá, como é que eu aprendi a usar os did para fazer pergunta no passado. Eu não me lembro, eu não tenho tanta lembrança desse. Como é que eu aprendi esse negócio de him, his? Não tenho muita lembrança. Então parece que a gente absorveu a coisa de maneira muito natural. E muita gente tem essa narrativa. Gente, estudei em curso de inglês, depois fui fazer faculdade, né? Me formei em letras, né? Ciências da linguagem, como esse curso deveria ser chamado. Ok, lá na faculdade aprendi a parte pedagógica, não era possível lá, fiz numa universidade privada, tentaram fazer com que a gente falasse mais, mas enfim, as condições ali não permitiam. Então a parte mais pedagógica, essa parte científica, como é que as pesquisas sobre aquisição de segunda língua, linguística, né, aquisição da linguagem, isso tudo aí fiz faculdade, depois me especializei, ok? Mas foi assim. O que eu quero voltar? Essa narrativa do aprendi inglês ouvindo Metallica, aprendi inglês jogando videogame, essa coisa como se fosse meio por osmose. Escutei isso de uma professora uma vez. Como é que você aprendeu inglês, fulano? Foi meio por osmose. Foi escutando a língua, foi pegando, foi absorvendo. Isso é uma narrativa comum em quem aprendeu inglês e geralmente depois se tornou um profissional da língua, tá? Mas é a exceção. Aprender idiomas requer dedicação, tempo, repetição, insistência, ok? É uma atividade cognitiva que vai demandar essa energia, gente. Não tem jeito, ok? Essa coisa do aprendi assim, não é assim que funciona, ok? Eu queria fazer essa observação aqui. Então é isso, não tem muito o que contar. O que eu faço hoje? Eu escuto inglês, falo inglês ou escrevo inglês. Eu tenho escrito ou falado ou lido em inglês todos os dias nos últimos 15 anos. Acho que eu vou fazer 15 anos ensinando o idioma como segunda língua. Todos os dias. Porque eu estou em contato com a língua. Como que você não se torna uma pessoa com boa habilidade no idioma? Não tem como. Se você manter esse contato, insistir, trazer o inglês para o seu dia a dia, não ficar só estudando, traga o inglês para perto de você. Aquilo que eu falo, né? Viva a vida bilíngue. Quem é bilíngue? É aquele que usa o idioma em alguma capacidade. Traz e mantenha isso, gente. Não tem linha de chegada. Não tem assim, quanto tempo vou aprender. Não tem isso. Você quer aprender só para usar 6 meses e acabou? Ou você quer manter o inglês para você usar na sua vida? Então, é isso. Não tem segredo. Manter o contato com a língua o máximo que você puder. Não tem como dar errado. Não tem como. Tem que insistir. Tem que continuar. Tá bom? Tá aqui um pouquinho do como eu aprendi inglês
E você, como que você aprendeu? Tá aprendendo? Por que você não me conta aí nos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva, quem não é inscrito é convidado a se inscrever. Vou tentar manter esse bate-papo aqui de maneira mais constante. Eu acho que o YouTube é legal para isso, a gente pode aprofundar alguns temas sobre aprendizagem de inglês, de língua, de segunda língua, tá? Eu falo segunda língua, língua estrangeira, ok? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.